Olá, está começando Semana Legislativa. Aqui a gente te deixa por dentro de todos os acontecimentos que marcaram a semana na Câmara. E vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado autoriza o trabalho de profissionais da educação física no quadro de funcionários das unidades de saúde da cidade. Eles iriam atuar na reabilitação de pacientes. Ainda falando de projetos de lei, campanha Outubro RET passa a fazer parte dos eventos oficiais de São José. A ação reforça a conscientização sobre a síndrome de Rett na busca por inclusão. Entra em vigor a lei que obriga empresas de telefonia a retirarem fios inutilizados dos postes da cidade. A Prefeitura poderá responsabilizar as companhias. Conselho Tutelar divulga balanço de atendimentos no ano passado. O número de violência psicológica contra crianças e adolescentes aumenta em São José. Confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos durante as sessões de terça e quinta nos nossos resumos das sessões. E vamos mostrar que não existe hora para voltar a estudar. Educação para jovens e adultos reacende o sonho de concluir os estudos para quem não teve oportunidade. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a terceira sessão do ano está uma proposta voltada para a saúde e segurança pública. É um projeto apresentado pelo vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a criar um programa de ronda específico para atender as unidades de saúde do município, como as UPAs, UBSs, hospitais, entre outros locais de atendimento administrados pela Secretaria de Saúde. A ideia é promover o patrulhamento preventivo nesses locais para impedir ocorrências de furtos, assaltos e danos ao patrimônio público. A matéria foi aprovada por unanimidade. Outro projeto aprovado é o que concede o gatilho aos servidores municipais. O gatilho é uma recomposição salarial de 5% com o intuito de garantir o poder de compra dos servidores, já que o benefício, que é previsto por uma lei, segue o índice acumulado da inflação no período. A matéria recebeu um voto contrário. Já durante o grande expediente, os vereadores Dr. José Cláudio e Rogério da Acasem comentaram sobre os alagamentos causados pelas fortes chuvas dessa semana que atingiram vários pontos da região do bairro do Galo Branco. A água invadiu casas, escolas, unidades de saúde e outros estabelecimentos. Para ajudar as famílias, o vereador Rogério da Acasem defendeu a aplicação da lei que concede isenção tributária no IPTU e taxa de lixo aos moradores afetados. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a volta às aulas aqui em São José dos Campos vai ter novidades. Em uma coletiva de imprensa, a Prefeitura anunciou uma série de medidas que vão trazer ainda mais aprendizado na rotina dos estudantes da rede pública. Entre os anúncios estão ensino de inglês para os anos iniciais, ampliação de disciplinas voltadas para o empreendedorismo, além de ferramentas de inclusão nas escolas. O clima é de festa na volta às aulas em São José. O evento de abertura oficial do ano letivo da rede municipal teve direito à banda conduzida pelo maestro Herbert Bassi e interpretação em Libras durante todo o evento. E a Prefeitura começou o ano com muitas novidades para a garotada da rede municipal. Uma delas é o início das aulas de inglês no Ensino Fundamental 1, iniciativa que é fruto de um projeto de lei aprovado pelos vereadores em 2022. O projeto que nós apresentamos pega todo o ensino fundamental, inclusive o pré-2 também, né? Então nós temos Libras para todas as séries, inglês, a gente está inserindo na grade curricular o inglês para os anos iniciais e trazendo um curso online para todos os alunos do 7º e do 8º ano. E a abertura do ano letivo contou com a presença de autoridades, como o prefeito Anderson Farias e o vereador Roberto do Eleven, presidente da Câmara de São José. Mas as presenças mais ilustres foram elas: as crianças. Alunos que acompanharam em primeira mão as novidades que vão mudar um pouco da rotina em sala de aula. Além do ensino de inglês, as escolas também vão estimular o empreendedorismo e a inclusão. Mais de 25 mil alunos dos anos iniciais do ensino fundamental terão aulas de inglês nesse ano. 38 mil alunos terão acesso à educação empreendedora e 46 mil terão acesso às atividades de Libras.
Tudo isso para preparar melhor os pequenos para o futuro, ou melhor, preparar o futuro da nossa cidade. Essa sementinha que nós estamos plantando agora nas escolas, que a gente vai colher isso no futuro, que é formando bons cidadãos. 2023 é o ano que nós temos o maior orçamento aplicado na educação. Por lei, já é 25% do orçamento na educação e 15% de investimento na saúde. Em São José a gente investe no mínimo 28% na saúde e 25% na educação. Mas em valores, né, a educação tem um valor maior, que é de 1,1 bilhões de investimento este ano. Para o vereador Roberto do Eleven, presidente da Câmara Municipal, os novos programas educacionais contribuem e muito para o desenvolvimento da cidade. A igualdade social, hoje vai ter inglês na escola, vamos ensinar Libra e com isso um jeito mais novo de ensinar matemática. Isso é muito bom para São José dos Campos, para as crianças. Então eu fico sim muito contente por esse novo investimento da prefeitura. Quero agradecer aqui o prefeito Anderson por ter esse carinho especial com as crianças de São José dos Campos. E a volta às aulas também acende um alerta sobre a saúde e segurança das crianças. E, nesse sentido, o Conselho Tutelar tem revelado dados preocupantes. Num balanço de ocorrências atendidas pelo Conselho no ano passado, houve aumento nas notificações de violência doméstica contra crianças e jovens, em especial a violência psicológica. Foram mais de 10.300 ocorrências. Esse é o resultado do balanço de atendimentos do Conselho Tutelar de São José dos Campos em 2022. Os números expõem uma triste realidade. Ainda são comuns casos de abandono, maus tratos e outras situações de vulnerabilidade com crianças. E no ano passado, um dado chamou atenção: o aumento nas notificações de violência psicológica. A violência ela tem diversas faces, né? Maus tratos, negligência também é uma forma de violência, assim como a violência sexual, violência física e violência psicológica. E também as violências ela tem diversas origens, né? Você pode ter uma violência psicológica oriunda de uma violência doméstica, onde os pais se agridem mutuamente, onde o ambiente familiar é violento, né? E a criança acaba abalada emocionalmente por conta daquele ambiente violento onde ela convive. De acordo com o estudo divulgado, no município, a maior parte das violações sofridas por crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, ou seja, tratam-se de violência doméstica. Só no ano de 2022, foram cerca de 1.880 casos registrados, entre eles violência sexual, física e psicológica. É um número que ainda não representa 100% da realidade, né? Foram números que os conselheiros conseguiram ter acesso e aplicar uma medida de proteção. Mas ainda existem demandas reprimidas que chegaram ao Conselho e o conselheiro ainda não conseguiu ter uma atuação, né? E existem demandas que certamente não chegaram e que não vão chegar pela ausência de denúncias por parte da população. O Conselho Tutelar é o órgão responsável pela garantia dos direitos e deveres das crianças e adolescentes, mas para que este trabalho seja realizado de forma efetiva, é necessário uma rede protetiva integrada, que conte com o apoio de diversas instituições, incluindo a sociedade civil. Neste sentido, a Câmara defende a construção de mecanismos para facilitar a identificação e acompanhamento dos casos de abuso e violência infantil. Eu creio que esses indicadores, né, infelizmente negativos, porque são muitas denúncias, eles ajudam o poder público a aprimorar. E também traz para a Câmara Municipal um debate sobre novas legislações também. A Câmara ela tem aqui deixado disponível, primeiramente, o espaço da Câmara para que possa, pessoas da Secretaria da Prefeitura, que possa vir fazer aí cursos de orientações, né, reuniões, nesse sentido voltado para criança, adolescente e para os familiares também. E para que possa realmente fazer esse trabalho de prevenção. Convidar o Conselho Tutelar, e nós podemos ser o intermediador de algumas necessidades que eles têm, né, mais forte, né? Porque a gente não sabe, eu não sei o que eles precisam. E de repente a gente pode ajudar nisso.
Os vereadores também ressaltam a necessidade da elaboração de políticas públicas que, além de protegerem, criem oportunidades de ressocialização dos jovens, a partir da educação, cultura e outras ações sociais. Então, se você faz uma campanha educativa, ela pega na veia, né? Principalmente quando você faz inserção. E a Câmara pode ajudar porque ela tem a TV Câmara, né? Pode produzir, pode buscar algumas parcerias, né? Então vamos trabalhar nesse sentido, acho que dá certo. A boa informação ela é primordial. Trazer como acessar os próprios conselhos, os canais de medidas protetivas, os canais também das entidades sociais que cuidam da criança e do adolescente, é importante, enfim, comunicar todos os serviços, a rede de proteção que o município tem. Esse é um papel de tudo, e a Câmara ela tem colaborado dentro do possível, né, abrindo a casa, inclusive, para debates quando fala de crianças, jovens e adolescentes. E o Rogério, conselheiro tutelar, afirma que um dos grandes desafios para a rede protetiva é a subnotificação dos casos de violência contra crianças e jovens, já que muitos casos não são denunciados. Por isso, ele reforça o papel de toda a sociedade nesse processo. Denuncie e procure as autoridades se perceber alguma situação de abuso infantil. Ligue para o Disque 100 ou procure uma das unidades do Conselho Tutelar. A gente faz um apelo para que a população não deixe de denunciar qualquer situação de violência ou mera suspeita de violação de direito contra a criança e adolescente. O Conselho Tutelar disponibiliza os canais de atendimento pelo 156, 153, Disque 100, além dos espaços físicos dos 3 conselhos em São José dos Campos, né? As denúncias são recebidas, é garantido o anonimato e as providências são tomadas de forma imediata. E a execução do Orçamento da Saúde para o último quadrimestre de 2022 foi tema de uma audiência pública realizada na Câmara. No encontro, um representante da pasta apresentou os gastos e investimentos previstos no período e quais foram as prioridades da Prefeitura na gestão da saúde da cidade. Em uma audiência pública, o Fundo Municipal de Saúde prestou contas sobre os gastos e investimentos destinados à área durante o terceiro quadrimestre de 2022. Os dados foram apresentados por um representante da pasta e revelaram como o município colocou em prática a verba orçamentária fixada para o setor da saúde. De acordo com as informações, desconsiderando despesas com a Covid-19, de setembro a dezembro do ano passado, a pasta da saúde recebeu um total de R$ 221 milhões, o que corresponde a 28% da arrecadação do município no período. 13% a mais que o valor mínimo constitucional exigido, que é de 15%. Já os recursos despendidos com a Covid-19 em 2022 somaram R$ 50,3 milhões, dos quais 47,2 milhões foram provenientes de recursos próprios. O valor restante foi repassado por verbas do governo estadual e federal. A divulgação do balancete da saúde por meio das audiências cumpre o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e os dados são apresentados a cada quadrimestre. E no próximo bloco você acompanha o resumo da sessão realizada na terça-feira e também tem informações de 2 projetos aprovados na Câmara. Um deles vai criar a campanha Outubro Rett aqui em São José para conscientização de quem sofre com a síndrome de Rett, enquanto o outro vai permitir que profissionais da educação física façam parte do quadro de funcionários das UBSs da cidade. Os detalhes no próximo bloco. E o Semana Legislativa está de volta e vamos ver como foi a sessão realizada na terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Durante a segunda sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, a maior parte com pedidos de serviços de manutenção pública. Entre as solicitações estavam a cobrança para podas de árvore, troca de lâmpadas, operação tapa-buraco e também ronda policial em bairros da cidade. Alguns requerimentos também pediam a execução de atendimentos na saúde para a população.
Já durante o Pinga Fogo, ações de fiscalização foram o foco dos principais temas abordados pelos vereadores. O vereador Rogério da Casen comentou sobre um acidente envolvendo um trem e um caminhão no distrito de Eugênio de Melo. O parlamentar alegou que pedirá providências às autoridades, a exemplo de uma cancela próxima à linha do trem. O parlamentar também pediu reformas em um teatro de arena e uma pista de skate no bairro Jardim São José 2. Também no tema da fiscalização, o vereador Lino Bispo anunciou que a SEI da Sabesp está desenvolvendo o relatório final dos trabalhos da comissão de inquérito. O parlamentar defendeu que durante o processo, representantes de diversas frentes foram ouvidos e o relatório poderá nortear apontamentos para melhorar o serviço de distribuição de água. Na tribuna, a vereadora Dulce Rita alertou sobre o estado do jardim e da Casa de Olivo Gomes, que fica no Parque da Cidade. Ela mostrou fotos de ações de vândalos e problemas estruturais. Outros pontos que, segundo a parlamentar, precisam de reformas são os prédios da Biblioteca Municipal e do Instituto Provisão. Apontando questões da saúde e cidadania, a vereadora Amélia Naomi comentou sobre o acesso de mulheres aos programas Bolsa Família, o qual, segundo a parlamentar, incentiva a matrícula de crianças nas escolas e a vacinação dos estudantes, que são contrapartida para receber o benefício. Já o vereador Marcelo Garcia relatou reclamações de moradores sobre o trânsito próximo ao Shopping Oriente e pediu uma ligação entre a Avenida Mar del Plata e outras ruas da região para desafogar o trânsito no local. Também comentou sobre a instalação de lâmpadas na academia ao ar livre do bairro Chácaras Reunidas. E o tema da volta às aulas foi assunto levantado pelo vereador Renato Santiago, que destacou a importância da continuidade do programa Escola Ativa, que promove ações esportivas com foco na cidadania. Renato também abordou novos programas que serão executados na rede pública de ensino, como a disciplina de inglês nos anos iniciais. Outro apontamento do parlamentar foi o acesso ao transporte escolar, que foi tema de uma reunião com moradores. O vereador Marcão da Academia também comentou sobre o tema da educação. O parlamentar informou sobre um curso de capacitação oferecido para professores da rede pública para o atendimento inclusivo a estudantes com deficiência. Marcão ainda defendeu ações pautadas na segurança pública para a proteção dos moradores. Ainda durante o Pinga Fogo, o vereador Dr. José Cláudio questionou a aplicação de dinheiro público em obras da cidade e pediu mais planejamento e transparência na execução desses projetos. Segundo o parlamentar, alguns pontos de São José estão com obras paradas e seria necessário um estudo sobre a prioridade destes trabalhos. E a dura realidade da violência doméstica foi retratada pelo vereador Fernando Petit. Segundo o parlamentar, só no ano de 2021 o Brasil registrou mais de 600 mil casos de violência doméstica, sendo que pouco mais de 300 mil foram sentenciados. Petit pediu mudanças na lei para dar mais agilidade na execução desses casos e reduzir a impunidade. Já a vereadora Juliana Fraga informou sobre visitas que fez a bairros da região leste. Ela apontou problemas de infraestrutura em uma estrada no bairro Capão Grosso. Segundo a parlamentar, uma valeta foi aberta na estrada, além do descarte de entulho no local, situação que poderia gerar acidentes. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcão da Academia, quer incluir profissionais da educação física no quadro de funcionários que atuam nas unidades de saúde de São José. A proposta segue uma portaria do Ministério da Saúde que destaca o papel dos educadores físicos na reabilitação de pacientes, principalmente na pandemia. A atividade física sempre esteve atrelada à melhora da saúde. E após o período mais crítico da pandemia, manter o corpo em movimento se tornou primordial na prevenção de doenças e na recuperação dos pacientes. Esse cenário fez com que o Ministério da Saúde permitisse, a partir do início de 2022, que profissionais de educação física pudessem realizar procedimentos na atenção primária e integrar, por exemplo, uma equipe multidisciplinar no ambiente clínico. Para este professor de educação física, o acompanhamento profissional influencia de forma positiva no tratamento do paciente. Você ter uma orientação de um profissional que tem um conhecimento de como controlar esse volume, essa intensidade, indicando o exercício específico para você, se prevenir, de doenças aí degenerativas com o avanço da idade. A gente sabe que isso é importante para a saúde, para a prevenção, e a gente reduz os riscos com gastos de saúde, gastos em saúde.
A doença ela custa caro, a cura é caro, mais caro do que a prevenção. Fazendo valer a medida do Ministério da Saúde, aqui em São José, uma proposta criada pelo vereador Marcão da Academia e aprovada na Câmara autoriza a Prefeitura a contratar profissionais de educação física para atuar nos serviços oferecidos pelas UPAs, UBSs e clínicas especializadas. De acordo com o vereador, a proposta é promover a saúde, qualidade de vida e reabilitação nos programas do município. A Secretaria de Saúde, junto com a gente, através de uma solicitação nossa, já solicitou ao Ministério da Saúde programas que inclui e vem orçamento a nível de Ministério de Saúde para o nosso município para a contratação de profissionais de educação física. A nossa proposta é que sejam contratados profissionais de educação física para atuar nas UBSs da nossa cidade, junto com outros profissionais de outras, assim como nutricionista, TO, fisioterapeuta, que possa, junto com eles, complementar atividades que você possa trabalhar a melhor qualidade de vida e saúde da população josuense. Ainda segundo a justificativa do projeto, o vereador informa que a intenção é garantir a contratação de profissionais da educação física para reforçar o atendimento no sistema de saúde, que ficou sobrecarregado com a demanda crescente após a pandemia. A Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Esporte, já tem projetos que trabalham na área de prevenção da saúde através de atividade física. Então, se eu pego aqui, por exemplo, projeto asma, projeto antiqueda, projeto caminhar das UBSs, projetos agora que vão entrar com obesidade infantil, ele precisa também de um profissional de educação física que esteja a par e trabalhando junto com outros profissionais da saúde para a melhoria desse trabalho. Então, assim, é fundamental ter o profissional de educação física para que esses programas sejam potencializados e sejam mais favoráveis à população praticar com qualidade. E como lembra o Alessandro, professor de educação física que conhecemos no início dessa reportagem, a prática de esportes e os hábitos saudáveis são grandes aliados para viver uma vida ativa longe das doenças. A prática de exercício com frequência e orientado, você reduz esse aparecimento ou retarda esse aparecimento das doenças, né? A gente, conforme o envelhecimento ele acontece, você tem um risco maior que essas doenças apareçam. Se você é mais ativo, você reduz o risco que essas doenças apareçam ou que elas apareçam mais tardiamente ou que tenha um equilíbrio melhor, né? Você vai utilizar menos medicamentos, menos remédio, né? Trabalhando com exercício, com essa prevenção. E ainda no tema da saúde, um projeto aprovado de autoria do vereador Dr. José Cláudio prevê criar em São José a campanha Outubro Rett, pautada na conscientização sobre a síndrome de Rett. A doença, considerada rara, atinge a coordenação motora e a fala, e isso impacta em várias questões do dia a dia. E segundo o projeto, a campanha vem justamente trazer mais conhecimento e informações sobre o transtorno, maneira de garantir mais políticas públicas e a inclusão dos portadores. Deise é a mãe da Sofia, de 11 anos. Quando a filha estava próxima de completar 1 ano de vida, o pediatra começou a detectar sinais de fraqueza nas pernas, ocasionada por uma suposta falta de estímulo. Foi um longo período de investigação e exames até o diagnóstico final. A Sofia sofre com a síndrome de Rett. Nas etapas de desenvolvimento aí ela foi regredindo, ela não estava tendo mais um desenvolvimento, coisas que ela já tinha aprendido, ela foi regredindo, a fala ficou atrasada, não estava mais evoluindo e a parte motora também, que ela não estava conseguindo, depois de 1 aninho, dar os primeiros passos. Quando realmente fechou o diagnóstico de Rett no exame genético, que não é um exame fácil, não tem no SUS também, mas a gente foi atrás de convênio. E aí eu conheci a associação também da síndrome de Rett, e lá também confirmou que a Sofia tinha essa síndrome, que eu comecei a buscar informações sobre isso. Desde então, a luta é diária, mas a Deise faz questão de estimular a filha e incentiva a sociabilidade dela. A Sofia foi para a escola, ela já estava na creche, até mesmo antes da síndrome, né? Então, assim, ela acompanhou toda a educação infantil, a gente foi buscando apoio, buscando os direitos, né, na questão da inclusão escolar, e a gente foi conseguindo esses apoios e as terapias. Então, a Sofia faz terapia praticamente a semana toda, vai para a escola. E a Sofia ainda tem uma parceirinha nesse desafio, a irmã Luísa, de apenas 5 aninhos, que com toda a alegria e inocência de criança, dá força e alegra os dias da irmã mais velha.
Ela ajuda a papar. Ela briga pequenos. A síndrome de Rett é uma doença neurológica e ainda pouco conhecida, porque é rara. Atinge 1 a cada 10 ou 20 mil pessoas. Ela é causada por uma mutação genética e atinge principalmente as meninas. Ela é descoberta geralmente por volta de 1 ano a 1 ano e meio, que é justamente naquele período em que as crianças estão em fase de desenvolvimento. E o portador da Rett vai perdendo habilidades já adquiridas, como a fala e a coordenação motora. São crianças, né, meninas geralmente, que vinham se desenvolvendo normalmente, até por volta de 1 ano, 1 ano e meio, quando então começa a perceber a perda de habilidades que ela já tinha adquirido, né? Então é uma criança que para de falar, perde o contato visual, evolui para um quadro de autismo grave, com deficiência intelectual, ela perde a capacidade de usar as mãos, e ela começa a apresentar um comportamento que é muito característico da doença, que é um comportamento repetitivo, né, uma estereotipia, que é como se ela estivesse lavando as mãos. Ela fica esfregando as mãos, né, sem função. Essa neuropediatra ainda afirma que o paciente com Rett precisa de um tratamento multidisciplinar para a vida toda e complementa que, em muitos casos, falta infraestrutura e apoio médico na rede de saúde para garantir esses cuidados. Atualmente, no Brasil, existe pouco investimento na área da saúde e, com isso, as pessoas deixam de receber um tratamento melhor, né, um tratamento adequado. Embora seja rara, né, uma doença rara que não tenha cura, existe, como eu falei, esse tratamento de suporte, né? Então precisa de uma equipe, né? Se essa criança não tiver um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, a qualidade de vida dela vai ser pior. E para que haja mais consciência da população e maior assistência dos órgãos de saúde, o vereador Dr. José Cláudio apresentou um projeto de lei aprovado na Câmara que institui a campanha Outubro Rett em São José dos Campos. A ideia é que durante todo o mês sejam realizadas ações educativas e atividades voltadas para acolher pacientes e familiares. É uma lei que ela cria um programa na cidade para um melhor atendimento, para um acesso mais rápido ao atendimento, um acesso diferenciado em shoppings, em lojas e a disponibilização de um diagnóstico mais rápido para um tratamento rápido e adequado para os pais dessa síndrome, que, volto a dizer, é uma síndrome rara, mas é um autismo piorado, com sequelas musculares e danos físicos à criança. Ainda segundo o vereador, é preciso que o poder público atue pela causa e também crie mecanismos para promover o tratamento digno e a inclusão dos portadores da síndrome. Com toda a estrutura da Secretaria de Saúde, eu acredito que a síndrome Rett vai ser melhor diagnosticada, melhor tratada e com resultado. O autismo sendo tratado de forma precoce, a criança, o jovem tem um desenvolvimento muito bom e o Rett é a mesma coisa. Então nós precisamos fazer o diagnóstico e incentivar o tratamento. E quem sabe quais são os limites da doença entende o quão importante é o cuidado, o carinho, a atenção e principalmente a visibilidade. A Deise, mãe da Sofia, tem feito a parte dela e até montou um perfil nas redes sociais para a filha. É uma forma de guardar os momentos felizes e lutar por mais acesso e também tratamento digno para todos os portadores da síndrome de Rett. Mesmo diante das dificuldades da síndrome, que são várias e algumas muito difíceis, a gente tem que, em algum momento, sair desse momento de luto e viver, né, com cada dia, um dia de cada vez. E também se apropriar, né, dessas questões de divulgação. É a partir da gente mesmo que acho que o movimento vai crescendo e políticas públicas vão sendo melhor definidas, construídas. Então esse é o nosso caminho. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas já volta para mostrar que já começaram a valer os preparativos para a lei que obriga as empresas de telefonia a retirarem os fios inutilizados dos postes aqui em São José. E também vamos mostrar histórias de quem resolveu voltar para a sala de aula para terminar os estudos. Estamos falando da EJA, Educação de Jovens e Adultos. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta
Bom, e a gente abre esse bloco falando de um assunto nada legal para o nosso país. Um estudo promovido pelo IBGE apontou que as unidades de saúde estão abaixo do padrão recomendado na qualidade de atendimento infantil. Essa foi uma pesquisa feita com pais e responsáveis que avaliaram vários quesitos e detalhes que compõem esse atendimento. Para especialistas, o índice revela um alerta, já que o cuidado na saúde infantil é fundamental para o desenvolvimento da criança. Uma recente pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, revelou que o atendimento oferecido a crianças em unidades básicas de saúde está abaixo do padrão mínimo de qualidade no Brasil. No segundo trimestre de 2022, o país obteve a nota 5,7 em uma escala de 0 a 10, numa pesquisa respondida por pais e responsáveis por crianças menores de 13 anos que tiveram de utilizar alguma unidade básica de saúde. No questionário foram avaliadas questões como agendamento, tempo de espera, consulta, equipe, acolhimento. A nota mínima necessária deveria ser 6,6, mas a nota obtida foi 5,7. A doutora Kátia Regina Branco da Fonseca, vice-presidente do Departamento Científico de Pediatria de São Paulo, avaliou o cenário e apontou fatores que poderiam estar associados ao resultado, considerado insatisfatório. A gente teve aí, pensando na saúde da criança, uma desvalorização das vacinas. Então, eu tenho uma população que não pode ser atendida porque muito do sistema público se desviou para o enfrentamento da pandemia. Houve municípios que desmontaram a atenção primária e transformaram tudo em pronto atendimento da pandemia. A pesquisa também mostrou que a região Sudeste teve avaliação 5,6, ficando também abaixo da média nacional. E a especialista explica o que é preciso ser feito a nível municipal para melhorar o atendimento oferecido às crianças. A gente precisa de financiamento, a gente precisa de política pública, a gente precisa de uma gestão coordenada do município, porque a atenção primária ela é de responsabilidade do município do ponto de vista de organização. Mas ela precisa do Estado e da Federação para o financiamento e para as políticas públicas. A gente precisa de equipes de saúde bem qualificadas e aí também valorizadas. De acordo com o Ministério da Saúde, a atenção primária, que é o atendimento destinado à infância, é a porta de entrada do SUS e um trabalho fundamental, já que durante os primeiros anos de vida, o acompanhamento médico é imprescindível para o desenvolvimento da criança. A assistência à saúde da criança deve já começar no pré-natal, com a mãe, promoção de aleitamento, controle de doenças da mãe, para que esse bebê já nasça bem. Mas, de qualquer forma, o que a maioria dos pediatras e a maioria das pessoas e das famílias tem se preocupado? A gente está tendo distúrbios de crescimento, então anemia, obesidade, sobrepeso e até mesmo a desnutrição anda voltando no Brasil. O que mais que a ausência de assistência adequada nesses anos fez? Redução muito grande dos índices de vacinação, Então a gente tem doenças como o sarampo que estão voltando e com isso a gente tem sobrecarregados serviços de emergência, sobrecarregados serviços de internação e uma vez que eu não vejo essa criança, agressão, violência, maus tratos foram subdiagnosticados durante esses anos. Na Câmara Municipal de São José dos Campos, vereadores também avaliam a nota obtida pelo país com a saúde oferecida pelo SUS para as crianças e detalham o que precisa ser feito para melhorar este cenário. Olha, é importante que nós agora, no Ministério da Saúde, temos uma ministra que trabalhou na Fiocruz, exatamente num setor importante do Brasil, que é sobre a vacina. Então, acho que esses dados demonstram que, infelizmente, o SUS estava aquém, Tanto é que nós estamos com esse problema das vacinas. Então, quero dizer para você que eu tenho certeza que nós vamos melhorar esses índices, porque o governo federal tem uma preocupação muito grande com a saúde. Esse ano nós estamos previsto aí quase R$1 bilhão de investimento nessa área de saúde. É claro que os desafios são grandes,
mas eu diria para você que nós estamos avançando, nós estamos num momento muito bom, e eu creio agora também com novas parcerias, inclusive com o poder, no caso do Estado de São Paulo, São José vai poder avançar em problemas que ele tem hoje que talvez sozinho não consegue resolver. Ainda segundo os parlamentares, é papel da Câmara fiscalizar o atendimento oferecido na cidade e trabalhar para que o município seja referência na assistência à saúde infantil, independente do cenário nacional. Nós vamos fiscalizar, nós vamos participar das conferências de saúde para colocar na pauta que saúde para criança é fundamental, né, e que a prefeitura faça divulgação, inclusive dos calendários de vacina, né, todas essas agendas importantes. Então, acho que é o nosso papel fiscalizar e ajudar, inclusive, a divulgar que é necessário e é importante fortalecer o SUS. Esses dados do censo é uma ferramenta, é um indicador muito bom que a gente pode comparar. Olha, aqui está mostrando que nós temos uma deficiência neste ponto. E aí você pode pedir, sim, uma correção no próximo orçamento. Então, por isso que é muito importante alguns debates que tem de construção do orçamento público, porque ali você pode fazer a correção. De repente, você pode tirar um pouco de recurso de uma área que está já coberta e colocar para outra que não está tão assim atendendo a população. Então, esse papel também de perícia que eu chamo no orçamento é sim um papel que a Câmara Municipal pode fazer, principalmente através das suas comissões. E uma lei sancionada aqui na cidade vai mudar aquela imagem bem ruim, que são aqueles emaranhados de fios de telefonia e outros serviços presos nos postes. A proposta, que é fruto de um projeto do vereador Marcão da Academia, obriga que as empresas responsáveis retirem a fiação que não tem mais utilidade, um trabalho que deve ser iniciado em breve. Por muito pouco, a Mônica não alcança os fios que saem do poste nesta rua no bairro Vila Betânia, na zona central de São José dos Campos. E a situação piora em alguns pontos da via, pois além da fiação próxima aos pedestres, algumas caixas estão penduradas, com risco de cair e causar um acidente. Situação, no mínimo, feia, né? Esteticamente não ajuda em nada. A nossa rua ela tem árvores tão bonitas e acaba que fica ofuscada por esses fios que ficam caídos, né? E um outro problema que eu vejo é que tem alguns fios que estão muito baixos. Uma pessoa tipo do seu tamanho, se passar de uma forma descuidada, pode bater a cabeça, pode, sei lá, até tropeçar, cair, acontecer algum problema um pouco mais sério. Para tentar solucionar este problema, São José dos Campos adotou uma nova regulamentação sobre a utilização de cabos e fios em postes da cidade. Pelas novas regras, as empresas de energia, telefonia e internet terão um prazo de 90 dias para resolver a situação. As novas regras tiveram como base um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que foi aprovado na Câmara. Para o parlamentar, essa ação traz diversos benefícios, como a segurança aos pedestres, além de pôr fim à poluição visual. A lei, ela promove o regramento desse tipo de serviço para que a gente possa trazer melhoria para a população. A regra da cidade, ela traz isso. E aí, nosso projeto vem com essa proposta. A proposta é que todo fio que identificado, ele é acionado às operadoras. A operadora tem 30 dias para fazer a remoção desses fios. E assim, também a população tem todo o seu direito, que assim identificado, acionar um 156 para que a prefeitura acione a operadora, que a partir desses 30 dias ela pode ser notificada e até multada se não a remoção. Para o parlamentar, a ação terá um impacto positivo na cidade. E a prefeitura, ela cria uma parceria com cooperativas, que essas cooperativas que trabalham com esse tipo de lixo, desse tipo de material, que ele possa recolher esse material. Então faz uma parceria tanto da prefeitura como as cooperativas para ter mais gente para buscar esse material. Só que mesmo assim, sempre lembrando, a gente precisa do apoio da população. A gente precisa que a população nos acione um 156 da prefeitura que faça a remoção o mais rápido possível daqueles fios.
Neste ano, a Prefeitura de São José se reuniu com 17 empresas para conversar sobre o novo decreto. No encontro, foi anunciado um mapeamento para identificar os locais com fiação excedente. A maior preocupação nossa é o risco que aquilo promove, né? O risco que promove, tanto na questão da pessoa como do motociclista, principalmente o motociclista. Isso aí a gente fica muito preocupado. E a questão de energizado, o fio energizado. Porque se imagina um outro fio, né? Tá lá solto, não sabe, uma criança vai e mexe. Então, assim, a gente tem que estar regrando isso aí. Os postes estão sendo utilizados sem nenhuma regra. Opinião semelhante tem a Mônica, que não quer mais ver um emaranhado de fios caídos do poste, atrapalhando quem passa pelas calçadas da cidade. A gente tem uma área, nessa região como um todo, com muitas árvores, com muitas paisagens bonitas. Por que a gente não tira o que é feio e deixa só o que é bonito? Chega de gambiarra, né? Muita gente não sabe, mas o mês de fevereiro dá espaço ao debate de um assunto muito sério, que é o combate ao câncer. Essa é uma doença que não escolhe idade. Quanto mais jovem, mais agressivo é o tumor. Aqui em São José, o GAC é a entidade de referência no tratamento do câncer infantil, entidade que também defende que informação e diagnóstico precoce salvam vidas. E é para ampliar a consciência sobre a doença que foi criado o Dia da Luta contra o Câncer Infantil. Cada um desses rostinhos conta uma história de luta contra o câncer. Histórias de crianças que passaram aqui pelo Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Moraes, do Hospital do GAC, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer. No dia 15 de fevereiro, o trabalho realizado pelo hospital ganha ainda mais força, com o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância, data focada em ampliar a conscientização sobre o tema e, com isso, garantir maior acesso ao tratamento. Conscientização é extremamente importante justamente para que todos entendam a necessidade de estar participando disso, porque não me afeta necessariamente ou diretamente, mas pode estar afetando o meu vizinho. E toda a comunidade tem que estar junto, cuidando para que essas crianças tenham o melhor tratamento que é necessário para que elas fiquem curadas e possam ter a infância e a adolescência devolvidas para ela. O Dr. Marcelo Milone Silva, diretor técnico do Hospital GAC, conta que um dos desafios do câncer na infância é o diagnóstico precoce. Ele alerta pais e responsáveis a ficarem atentos a qualquer desequilíbrio na saúde das crianças e, sempre que notarem uma mudança significativa, não hesitarem em buscar apoio médico. O câncer é uma doença extremamente traiçoeira, né? Porque o câncer na infância, né? Porque ela não vem com muitos sinais e sintomas característicos, tipo uma plaquinha, eu sou câncer, né? Então ela é muito, às vezes com sintomas extremamente corriqueiros, que estão relacionados a doenças comuns, que são muito mais frequentes. Então a família, sim, tem que, a criança não está bem, tem que ser levada ao médico. Na busca por melhores garantias e tratamento digno a crianças e a todos que sofrerem com a doença, a Câmara de São José dos Campos criou uma frente parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico. Os vereadores membros chegaram até mesmo a se reunir com o GAC para discutir repasses de recursos e uma forma de apoiar o trabalho da instituição com o acolhimento de crianças com câncer viria por meio de emendas parlamentares. Hoje o GAC ele trabalha com um déficit mensal em torno de 1 milhão, porque o tratamento é muito caro. O tratamento de um câncer infantil, neurológico e suas sequelas, a cirurgia, o material usado é muito caro. Então nós, vereadores, temos que buscar nas nossas bases de deputados apoio e emendas e trazer verbas para o GAC para continuar aquele trabalho tão bom que a Rosimeire e todo o grupo do GAC tem feito. A Frente Parlamentar trouxe o GAC para fazer uma apresentação. Nessa apresentação a gente pôde conhecer um pouco mais de toda a demanda, de todos os caminhos que a gente pode ajudar, não só como emenda parlamentares, mas também em divulgação, fazer ofício ao governo do Estado, ao governo federal, para que essa ajuda possa vir e estruturar cada vez mais o GAC. Outra frente de trabalho dos vereadores para apoiar a luta contra o câncer, tanto na infância quanto na vida adulta, é a cobrança de maior atenção do poder público, principalmente por meio de políticas públicas.
Então é um trabalho que a gente faz com muito carinho e que eu tenho certeza, com o apoio da TV Câmara e apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, nós vamos melhorar a situação do câncer infantil na cidade. Então, se a gente tem uma rede pública já entrosada com o GAC, a Câmara Municipal também, quando consegue ajudar ou até apresentar leis que possam estruturar cada vez mais o atendimento da rede pública e do GAC, todo mundo sai ganhando. E para acolher e cuidar de ainda mais crianças, o GAC aposta numa união de toda a sociedade na luta contra o câncer na infância. Como lembra o Dr. Marcelo, o SUS repassa apenas 20% do custo total do tratamento de uma criança. Por isso, com maior informação sobre a causa, a instituição espera que haja mais apoio para mudar a vida das crianças com câncer. Sem a ajuda da comunidade, e eu falo isso de toda a comunidade, né? Político, empresarial, etc., sem essa ajuda, nós não vamos tratar e nós vamos continuar com os péssimos índices de cura que a gente tem hoje no Brasil. Enquanto os Estados Unidos e a Europa conseguem curar acima de 80% das crianças com câncer, a gente fica em torno de 60%, mesmo assim nos grandes centros. Então, significa que muita criança ainda morre até mesmo sem saber que tem câncer. Então, é muito importante que todos nós estejamos unidos nessa questão toda de tratamento da criança com câncer. Bom, e a volta às aulas nesse início de ano não afeta só as crianças e adolescentes não, viu? Tem muita gente entre adultos e idosos que ainda sonha em terminar os estudos. Aqui em São José, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, tem motivado muita gente a encarar novamente os livros, uma lição que muda uma vida. E sabe o que é mais legal? As matrículas da EJA acontecem durante todo o ano, então está sempre em tempo de aprender. Aos 78 anos, a dona Durvalina tenta aproveitar ao máximo a oportunidade de estudar e aprender coisas novas, algo que ela não conseguiu quando jovem. Por ter que trabalhar desde muito cedo em áreas rurais, a aposentada nunca estudou e desde que ingressou na EJA, a Educação para Jovens e Adultos, há 4 anos, ela tenta recuperar o tempo perdido. Eu gosto de matemática, gosto de português, mas gosto de todas. Todas as aulas eu gosto. Eu acho que uma um pouquinho mais difícil do que a outra, mas quando eu começo a estudar, daí eu gosto. Quando eu estou estudando, eu gosto de todas. Situação semelhante vive a Vera. Nascida no interior da Bahia, ela veio para São José dos Campos aos 15 anos com o irmão. Desde a chegada, sempre trabalhou em casas de família da cidade e os estudos ficaram de lado. No ano passado, ela resolveu mudar a situação e se matriculou na Educação de Jovens e Adultos. Sem esconder a empolgação, a Vera já traça planos para o futuro. O meu sonho é fazer faculdade, de ser professora. O meu sonho é isso aí que eu peço para Deus, entendeu? Poder dar meu testemunho, poder contar da onde eu vim, e da onde eu cheguei, dar aula para criança ou para adulto. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, oferece aulas para quem tem mais de 15 anos e ainda não concluiu o ensino fundamental. Esse serviço é oferecido em 20 escolas da cidade e também no SEJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos. E o aprendizado não fica restrito apenas aos alunos. Quem garante é o Renato, professor de português. É extremamente gratificante e o professor ele aprende tanto quanto o aluno, que nós damos o ensino regular para ele e eles trazem uma experiência de vida, sim, muito, muito grande. Em 2022, 449 pessoas concluíram o EJA em São José dos Campos. E essa procura pela volta às salas de aula vem se tornando um movimento natural com o passar dos anos, já que pesquisas recentes mostram que pouco mais de 51% dos brasileiros sequer concluíram o ensino básico. E são muitos os fatores que podem explicar a evasão escolar, bastante recorrente no passado. Porque precisava trabalhar quando era muito novo, porque teve filho e não pôde voltar para a escola, porque os pais negligenciaram e não permitiam que esse aluno fosse para a escola na idade correta, que hoje em dia já não se fala mais idade correta, vários motivos. Os vereadores que compõem a Comissão de Educação da Câmara pontuam a importância do programa a âmbito social. A educação é uma ferramenta de transformação e oportunidades, e o acompanhamento deste trabalho junto ao poder público e à população pode servir para apontar melhorias ao programa.
a gente é o porta-voz. Então, junto com a comunidade, escutando, ouvindo e levando até a Secretaria da Educação para o nosso secretário as demandas da comunidade. A gente recebe várias manifestações, né, de pessoas que querem estudar, mas que não têm no seu bairro, no local mais próximo, a escola que oferta o EJA. Então, o poder público tem que estar aí sensível e ter essa atenção aonde está tendo o levantamento de pessoas que estão interessadas. Eu acho que isso é o principal para poder ofertar o EJA para essas pessoas. Para garantir esse retorno aos estudos a todos que desejam concluir o ensino fundamental, as matrículas da EJA acontecem ao longo de todo o ano e são muitas as formas de se informar sobre o programa. Você pode se dirigir a qualquer unidade escolar da rede pública de São José dos Campos, Escola Municipal de São José dos Campos. Pode se orientar, né? Orientação com alguém da secretaria, eles vão te ensinar o caminho, qual escola que tem. Pode entrar no site da prefeitura, tem a lista de todas as escolas que atendem a EJA. Pode estar vindo até o Parque da Cidade, no prédio do CEF, nós temos o SEJA. Vem com a sua documentação, o que é necessário? RG, CPF e um comprovante de endereço. E a alegria estampada no rosto desses alunos é a maior prova de que o conhecimento pode mudar vidas, sem importar a idade. Afinal de contas, nunca é tarde para aprender algo novo. Tem bastante gente que não teve oportunidade, agora é a oportunidade de todos virem para a escola e estudar. Venha fazer a matrícula, a inscrição e comece a estudar, que sempre é tempo, nunca é tarde para começar. Podem vir estudar, não se preocupa de pensar, não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Não, deixa tudo e venha estudar, porque vale a pena. Muito legal, né? Conhecer a história de quem redescobriu o amor pelos estudos. Bom, então é isso. O Semana Legislativa fica por aqui, mas continua ligado na nossa programação. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na semana que vem.